que eu não consigo agora lembrar-me do nome, em que, pelo menos pelo feedback que recebia, era bastante bem acolhida no seio dos cidadãos. Quanta falta fez? Espero que tenha feito alguma falta. Nós todos fazemos falta, né? Há quem diga que ninguém faz falta nesta vida, ou nesta empresa, ou neste partido, ou na igreja, ou não sei onde, mas todos nós somos importantes e fazemos falta. Doutor Fernando Heitor, não terei uma missão fácil, gerir os 54 minutos que nos restam, olhando para o leque de perguntas que os ouvintes escreveram para si. Mas antes, usando as que eu tenho em palma, começando por esta, a saída de Fernando Heitor da UNITA foi interpretada como caminho corajoso para a sua morte política ou a morte do antigo primeiro-ministro do governo Sombra. Como reagiu a esta afirmação? Bom, eu não ouvi a afirmação, mas a minha reação é dizer que quem fez essa afirmação enganou-se. Portanto, eu não morri coisa nenhuma, nem politicamente, nem fisicamente. Eu continuo angolano, apesar de ter escolhido um caminho diferente, mas também há aqui um aspecto que é preciso sublinhar muito bem. Eu não saí da UNITA. Eu vou repetir isso, porque isso vai fazer confusão a muita gente. Eu não saí da UNITA. Eu continuo a pertencer à família política da UNITA. Esta é uma novidade. Eu já disse em outros canais de comunicação social, mas parece que as pessoas não quiseram perceber ou acharam que estava a ser excessivo ou não estava a ser suficientemente esclarecedor. Eu demiti-me dos cargos de direção que ocupava na UNITA. Filo de forma redigida, antecipadamente, e filo porque quilo. Não fui obrigado a fazê-lo. Eu achei que num determinado momento da minha vida era necessário dizer basta de militância ativa. Não saí porque não fui para lado nenhum. Não fui para partido nenhum, embora me tivessem assediado a fazê-lo. Continuo angolano, membro, ouçam bem, membro da família política unida e apartidário. Ser apartidário não significa que se é apolítico. Nós podemos ter intervenção política na sociedade, mesmo sem sermos militantes ativos num partido. E o partido não se esgota nos cargos diretivos. O partido, desculpa, eu continuo com a máscara, é o hábito, não é? O partido tem outros níveis de militância no seu seio, na base, nas linhas intermédias e outras. Então, o Dr. Fernando Heitor continua a ser militante noutros níveis? Não, ou na base? Não, calma. Eu não sou militante ativo, mas eu posso dar contribuições, e tenho, algumas vezes tenho dado contribuições, aos militantes ativos, às estruturas diretivas do partido. Basta ser-se amigo de um partido e ser-se consultado algumas vezes, ou o amigo do partido sentir-se na obrigação de dar uma opinião, dar uma sugestão, fazer uma recomendação. E ele faz. E a receptividade nos partidos é que determina se ele é ouvido, ele é tido ou achado. Felizmente, no meu caso vertente, a UNITA é um partido aberto, e quase sempre que dou uma opinião, eu sou ouvido. Como o doutor Heitor... falar em instâncias diretivas, não está a falar em outro tipo de instâncias. Como o doutor Heitor descreve o episódio 2017 que deu aso ao facto de que o doutor Heitor teria batido com a porta da UNITA. O que é que terá ocorrido? Não, são vários fenómenos que ocorrem, depois são leituras que cada um de nós, adulto, não é? Estruturalmente formado, com uma mente sã, julga e depois determina. Se calhar não é melhor é um afastar. Quando um filho se afasta da família, não significa sair da família. E eu serenamente estou a dizer, perante ti, agradeço a oportunidade que me dá. Não disse noutros sítios, desta forma tão franca e aberta, mas eu serenamente achei que, fiz a minha leitura, achei que era a altura de parar. Até mesmo para a salvaguarda da minha própria saúde. Sabe como é que era? Pedi a minha admissão de forma
civilizada, não é? Por escrito, foi ouvido pelo então presidente Samakuva, não é verdade? Estive com ele perdeu tempo, entre aspas, não é? Comigo, na sua residência, de forma muito respeitável, e é a forma diplomática dele. Né? Ainda assim, achei que era mesmo chegado o momento. As razões eram profundas. As razões são sempre profundas, dependendo das circunstâncias também, não é? Mas naquele momento, as razões subjetivas e objetivas associadas levavam-me de fato a tomar aquela decisão. Porque eu não sou fingido, eu não faço política de forma fingida, de forma cínica. Eu não me rio para ti de forma cínica, meu caro amigo. Nunca me vai ver rir para ti de forma cínica. Mesmo no seio da minha família, eu sou assim. Quando as coisas estão erradas, eu dito as coisas, digo que estão erradas e faço mais, apresento a minha proposta de melhoria das coisas. Tenho pena daqueles que conseguem, até tenho pena e às vezes até fico admirado com aqueles que conseguem fingir, ir cá fora nos bastidores, não é verdade? Dizer mal dos outros. Eu não sou assim. Sentiu que algo atraiu-lhe para apoiar as políticas do presidente do MPLA e da República, João Lourenço, naquela altura? Sentiu? Desculpa. Você sentiu algo que lhe pudesse atrair para apoiar as políticas do presidente João Lourenço? Sim, senti. O que ouviu, o que viu, que lhe atraiu? Não, senti. E hoje, quando pego no programa eleitoral do MPLA e vejo tudo aquilo, do ponto de vista técnico bem desenhado, sinto-me mais frustrado, porque não vejo quase nada daquilo a se materializar. Sinto-me mais frustrado. Tá? Eu senti-me que não tinha obrigações partidárias com a UNITA, na verdade, naquele momento. Fui convidado pelo MPLA, queriam que eu me filiasse, como é óbvio, não aceitei. E fiz leituras positivas do programa. Mas quem é que as não fez? Somente aqueles que estavam ativamente a combater o jogo político, para a alternância, não é? Para a mudança, não é? Porque mesmo depois do primeiro ano de governação do presidente João Lourenço, uma boa parte dos partidos, e alguns críticos radicais, posso citar aqui o Makuta Conde, por aí fora, não é? Fizeram uma valoração positiva ao primeiro ano de mandato do presidente João Lourenço. Tenhamos a honestidade de o admitir. Agora, o que aconteceu depois, você também pode perguntar. Embora não seja eu a pessoa mais indicada para dar resposta a isso. Quem está a governar, quem está no poder é ele. Ele é que vai explicar o que é aconteceu. Mas ao só ser convidado... para que a partir do segundo ano tudo começasse a ser feito de forma igual ao do tempo do presidente José Eduardo dos Santos, não é verdade? E em alguns casos até de forma pior. Isso é ele que tem que responder, não sou eu. Agora, eu achei aquele programa simpático, né? Execuível, embora houvesse aqui e acolá promessas exageradas, não é? Não há outro aspecto. Do ponto de vista político, né? Mais democratização, por aí fora. Do ponto de vista das reformas, as reformas eram um tanto abrangentes, abrangiam a dimensão política, a dimensão econômica e social e a dimensão sociocultural, em certa medida. E hoje podemos chegar à conclusão, eu particularmente, já há bastante tempo que cheguei à conclusão, que a montanha pariu um rato. Não era de duvidar o facto de ter sido convidado, porque os créditos são reconhecidos ao Dr. Fernando Heitor enquanto economista, consultor e conferencista, não só no país, mas também além das nossas fronteiras. Qual seria a missão, que contributo é que o doutor daria nesta empreitada do presidente João Lourenço, na altura? Não, mas, repare, eu não me ofereci para cargo nenhum. Eu não me ofereci ao MPLA, por amor de Deus. Mas o doutor foi convidado. Fui convidado a participar no congresso, etc. Porque tinha uma não na ação executiva ou governativa. Não, isso aconteceu mais tarde. Na ação governativa houve uma tentativa, mas eu achei que era exagerado e não podia aceitar. Mas isso não foi ele que fez, né? Não foi oficializado esse convite para a ação governativa, não foi. O MPLA tem a sua doutrina e a gente sabe muito bem como é que é. Quem é militante do partido, obviamente, ocupa os cargos. Quem não é, não ocupa. Eu não aceito ser militante, não aceitei ser militante do partido, nem me ofereci por coisa nenhuma. Portanto, é óbvio. Mas, surpreendentemente, passados uns meses,
O presidente do partido, desculpa, o presidente do partido, sim, do partido e do país. E da República. Liga para mim e convida-me a um desafio, faz-me um desafio que eu aceitei, que é de ser administrador executivo do BPC. Aceitei e estive lá. Portanto, eu sempre me predispus, enquanto angolano, que qualquer partido que ocupe o poder neste país e que achar que eu posso dar contribuições dentro do executivo ou em funções executivas, seja ministeriais ou empresariais, eu estou disponível. Para mim, Angola está em primeiro lugar. Não há partido nenhum que suplanta o país. Eu sou daqueles que defendem o Estado-nação com propriedade, não é verdade? Embora, como é óbvio, para se chegar ao poder em alguns cargos ministeriais, infelizmente nesse país tão partidarizado como está, você tem que passar pelos partidos, né? Mas isso é uma coisa também com a qual eu não concordo, né? Devia-se buscar, né, na sociedade, quadros válidos, quadros com formação técnica qualificada, e outro tipo de formação, não é só a técnica, não é verdade? Capazes de dar contribuições para a melhoria, né, do país, para o desenvolvimento do país, para o progresso do país, e não apenas os militantes de um determinado partido que esteja no poder. Isso para mim é uma aberração total. E eu continuo a criticar isto. E a sua permanência no BPC valeu a pena? Os seus conhecimentos valeram a pena? Olha, eu dei o melhor que sei. Entregaram alguns pelouros desafiantes, bastante desafiantes. Mas, diga-se a boa verdade, e modéstia à parte, eu também estou bem preparado técnico profissionalmente. Eu estudei bem, estudei muito, fiz muito esforço. E eu, se não tivesse bem preparado, não aceitaria aquele cargo. Eu não aceito qualquer cargo. Se for um cargo que vá ao encontro das minhas valências técnico-profissionais, obviamente que aceito. Mas eu te digo, repito, Queiroz, permita que eu trate assim, à vontade. Cordialmente, porque qualquer que seja o partido que esteja ao leme deste país, que esteja no poder, se me convida, eu aceito. Não aceito militar neste partido, mas aceito dar o meu contributo para o desenvolvimento e o progresso desse país. Somos poucos, infelizmente somos poucos. Com que relação é que o Dr. Heitor saiu do BPC ou da gestão da banca angolana, apesar de não esteve lá em todos os circuitos? Demasiado lunático. Eu sabe que eu sou uma pessoa que gosta muito de terra a terra, coisas materializadas, coisas pragmáticas. Dei a minha contribuição também, e aquilo foi melhorado e foi aprovado. Antes da capitalização propriamente dita, o pedaço maior da capitalização, subitamente fomos exonerados. Isso é, como quem diz, de um dia para o outro. O que estará por detrás dessa mexida? Não sei. Pergunte às pessoas que têm o condão, não é verdade, de nomear e exonerar. E às vezes acordam mal disposto e nomeia e exonera. Não é assim que se faz com os quadros nacionais. Eu escrevi, até fui muito bem acolhido e recebi muitas mensagens a aplaudir o meu artigo, o meu comentário, que foi público, e não é a primeira vez que falo disso, já falei em vários outros órgãos de comunicação. Não é assim que se gera quadros nacionais, em parte nenhuma do mundo. Não é assim que se gera quadros nacionais, principalmente não estando a ocupar cargos ministeriais. Estão a ocupar cargos em empresas e bancos. Os bancos são muito sensíveis. Você não pode, de um dia para o outro, tirar uma pessoa num banco, depois meter outros que não trazem valências. O problema é este, quer dizer, você substitui um grupo por outro e esse grupo não tem mais valências técnicas e profissionais e não acrescenta valor e não traz mais valias para o banco. Veja como é que o banco ficou, depois de nós termos saído. Mas eu não se concentre muito nisso, temos tantas outras perguntas, vamos avançar, porque
há aí coisas que a mim ainda me revoltam de certa forma, não é? Me revoltam de certa forma. Porque não é só com esse Conselho de Administração, é praxis, é prática normal do executivo anterior e deste executivo, pasmem-se, devia fazer diferente, porque está no momento de corrigir os erros, não é, do passado. Não é isso. É a palavra de ordem, a palavra de ordem que mais mexeu com tudo e todos, é corrigir o que está mal e melhorar o que está bem. E repetir isso. Você não pode desonerar um chefe de família, um pai respeitado, uma pessoa formada. Você, para o nomear, lhe chama, lhe dá o mimo, todos os carinhos, todos lhe consideram quase que um Jesus Cristo. E depois, de repente, você nem lhe chama, nem o avisa antes que vai ser exonerado. E nem diz porquê. Não se tratam assim as pessoas, os cidadãos não se tratam assim. Os filhos dos outros, os pais dos outros angolanos, não devem ser tratados assim. É preciso chamá-los, tal como você os chama antes de o nomear, e dizer, meu caro amigo, agora vamos ter que fazer uma coisa, porque aconteceu isso, e é assim que se faz. Com cordialidade, com elegância, com educação, com sentido patriótico. Não é com autoritarismo. Você não exonera ninguém com autoritarismo. Eu sempre irei gritar contra isso. Mesmo nós, como professores, quando você vê que um aluno teu, ou um docente, um discente teu, você vê que ele está a ter dificuldades, na primeira, na segunda, na terceira prova, na prova de recurso, você chama-o e dá-lhe umas dicas, aconselha-o. Não é verdade? E se o reprovar, se for preciso, você chama-o. Faz correção da prova. É por isso que os professores fazem correção da prova, para que cada um se convença que ele mesmo cometeu erros. Não é só dar nota negativa e não é só reprovar as pessoas. São cidadãos. Todo cidadão tem que ser válido, tem que ser respeitado. E eu insurgi-me contra isso, como você sabe. E vou me insurgir sempre que ver isso a ser praticado no país. Mesmo membros do MPLA são nomeados num dia e, passados uns tempos, não deixam ele cumprir o seu mandato. Passados uns tempos, com culpas formadas ou sem culpas formadas, ele é pura e simplesmente pontapeado para a rua. Isso chama-se pontapear para a rua, não se chama exonerar. Isso chama-se pontapé para a rua. E não é assim que os quadros nacionais devem ser tratados. Estamos agora com 14 mais 25 minutos. Nosso convidado é o antigo primeiro-ministro do governo Sombra da UNITA, antigo deputado, consultor e economista, docente universitário, Fernando Heitor. Doutor, voltando à sua afirmação no início da nossa conversa, disse que sentiu-se convencido com o programa eleitoral do MPLA, o movimento do presidente João Lourenço, mas que, na verdade, isto não tem reflexo. Quer comentar ou descrever de concreto aquilo que viu em 2017, aquilo que ouviu e aquilo que vivemos quase a caminho de 5 anos? Não, eu não acho que é desnecessário. Em nome do interesse público? Não, é desnecessário. Então há tanta coisa que o interesse público está a ver. O próprio interesse público está a ver tantas coisas erradas. Eu acabei de citar uma delas. Não me há exonerar, sem dar cavalo a ninguém. Não é? E há um conjunto de outros indicadores. Se você me fizer perguntas econômicas, como está a economia agora, eu posso te responder. Já lá vamos chegar. Já que o doutor quer fazer perguntas, também tem abundância. Essa pergunta está naquilo que eu trouxe como indicadores econômicos e sociais que esse país tem hoje, comparativamente com o que o José Eduardo Santos deixou. Aí eu respondo tudo. Muito bem. Antes de chegarmos a isso, doutor Fernando Heitor, casos Major Lussata e Padas, que relação se pode estabelecer com o sistema financeiro angolano? Todo tipo de relações. Aquele dia saiu da onde? Não saiu do sistema financeiro angolano. Ele não imprimiu, ele não tinha lá uma impressora, não é? Aquele dinheiro é falso. Até provas encontradas, o PGE nunca nos disse que aquele dinheiro é falso. Número 1. Número 2, onde é que ele foi buscar aquele dinheiro todo? Ele e os seus compinchas. Porque uma pessoa só, ainda por cima mais jovem, que mal se aguenta no verbo, você viu, eu vi lá no tal de banquete, ou sei lá o que, ele a falar, mal consegue falar, não está bem informado, principalmente do ponto de vista econômico e financeiro, do ponto de vista dos meandros por onde passa o dinheiro. Alguém lhe disse? No local onde ele foi encontrado nem havia máquina de contar dinheiro. Você viu algum cofre forte?
Mesmo os gangues da droga têm cofre forte. Tem trincheiras, tem corredores lá embaixo subterrâneos para esconder o dinheiro. Ele nem isso sabe. Portanto, é evidente que aquele indivíduo é um testa de ferro. Há protegidos? Não se há protegido ou não protegido. Alguns deles, né, que o rodearam, não é, já foram exonerados. Mas isso é domínio da PGR. A PGR, com mais justiça, com elementos, com mais dados de investigação, né, vai obviamente, descobrir a verdade. Espero que descubra, não é verdade? Mas também a verdade não está longe. A verdade a gente já sabe qual é. Você sabe, senhor jornalista. Todos nós sabemos. Eu costumo dizer uma coisa. O povo pode ser subdesenvolvido, pode ser pobre, mas nunca é burro. Nenhum povo do mundo é burro. Nenhum povo de país nenhum do mundo é burro. O povo pode ser pobre, subdesenvolvido, ignorante num ou outro aspecto, mas não é burro. Então você acha que aquele jovem major, mesmo roubando, iria alguma vez atingir aquelas toneladas de dólares, de euros e de kwanzas? Porque aquele dinheiro já não se conta com números. Já é as toneladas. Não é? Já não é algarismos. É toneladas. Aquilo é toneladas. Porque ele não tinha lá máquina de contar dinheiro. Está a ver? E logo, aí há outros. Combate à corrupção e repatriamento de capitais. Como o doutor tem estado a acompanhar este processo? Está muito lento. Eu também sobre isto, já escrevi, sobre isto tenho uma visão bem clara. E a visão bem clara é simples. Deve haver um órgão, uma instituição, que julgue de forma sumária estes casos de corrupção do passado. Casos de corrupção tão evidentes, onde a gente até já sabe quem é que está no cerne do caso. Não é? Quem é que está no epicentro do caso? Para que perder tanto tempo a investigar, mais investigar? Nós já sabemos, alguns deles até já confessaram. É demasiada evidência. Para que gastar dinheiro do Estado? Porque a investigação é dinheiro gasto, não é verdade? Tempo. Os investigadores de um país são poucos. São muito poucos. A falta de quadros gritantes nesse país. Principalmente, em todos os domínios. Principalmente na investigação criminal, não é? E na PGR. Então, por que perder tanto tempo? O que é que se deve fazer? Número 1, confiscar os bens. Dinheiros. Os governos dos países estrangeiros, para onde eles enviaram os bens, depositaram ou entesouraram lá nas casas deles, podem ajudar. E em muitos casos têm ajudado. Em vários casos até, aqui não se sabia nada, e o SOS, não é verdade? A informação veio lá de fora. Por condenar esses indivíduos aqui. Prisão, tantos anos de prisão para fazer o quê? A gente depois já sabe que eles não cumprem aquela prisão toda na cadeia mesmo. Né? Os ladrões de galinhas e de roupa estendida na corda, esses é que vão para a cadeia. Não é verdade? Eles acabam por ficar com prisão domiciliária. Não é verdade? Cá dentro ou no estrangeiro. Então, é proibir esses indivíduos com culpas no cartório a ocuparem cargos públicos no Estado durante X tempo. Nunca mais ocupa cargos públicos. E a outra punição, fazer trabalhos de serventia pública. Trabalhos de serventia pública. Trabalhar no lado idoso durante um ano. Trabalhar como recepcionista na cadeia durante um certo tempo. Trabalhar na agricultura durante um certo tempo. É isto que na Europa desenvolvida já fazem isso. Aquele primeiro-ministro da Itália, esquece-me agora o nome. Berlusconi? Berlusconi, exatamente, obrigado pela ajuda. Foi condenado a trabalhar em um hospital, no lar de idoso, sei lá o quê. Mas é assim que se faz. Esses indivíduos ficam aí. Não lhes acontece nada de doloroso do ponto de vista físico. Talvez só do ponto de vista mental. Mas ficam aí na boa, a comerem como comiam antes, boa comida,
a beber um bom vinho, como bebiam antes, mesmo depois de terem lesado o país de tantos milhões e milhões de dólares. Lesado o país. Locupletaram-se a grande e a francesa e não lhes acontece nada. Ainda estão a dar trabalho ingente aos outros, que não conseguem se concentrar mais com caso nenhum, não é verdade? E gastando dinheiro do Estado. Doutor Ayrton, estamos agora com 14 mais 32 minutos. Faça-nos agora uma radiografia do estado atual da economia de Angola. Bom, Em que ponto é que o país se encontra? A economia está mal. Ou melhor, a economia está péssima. E eu aqui volto a fazer um desafio aos meus colegas economistas, já o fiz uma vez, para deixarem de considerar a economia nacional como estando em recessão. A economia já entrou em depressão faz já 2 anos. A fase da depressão existe nos ciclos econômicos. Por que não tem coragem de chegar até a última fase, a fase pior, em que está a economia, é a depressão, não é mais recessão? E depois, eu tenho aqui uns dados engraçados. Eu trago aqui uns dados engraçados, permitam-me. Dados internacionais do país do ponto de vista econômico. Econômico abrange finanças, não é? Como é que está o nosso ambiente de negócios? Angola está em 173º. 173. O lugar de Angola é 173. Se você contar do fim, do último classificado, Angola está 17 pontos acima. 17 pontos acima. O último é a Somália. Somália é um estado falhado. Não é verdade? Somália é um estado falhado. Índice de desenvolvimento humano. Eu só estou a referir-me aos indicadores internacionais. Angola está no lugar 147. A contar do fim, é o 17º. Primeiro é a Noruega. O último deve ser a Níger, um desses países africanos. Os últimos acabam sempre por cair em África, infelizmente. Competitividade. Angola está no lugar 137. Está no 3º lugar a contar do fim. Quer dizer, a economia angolana não é competitiva. Não gera ganhos de competitividade. Corrupção. Olha, a bandeira da governação do presidente João Lourenço é combate à corrupção, não é? Pois então saiba, Angola, estou a falar, são dados, os últimos dados registrados, 2020. Angola está no lugar 165. A contar do fim, é o 15º lugar. Apesar dos esforços que o José Eduardo Santos está a fazer e... João Lourenço, no caso. Desculpa. João Lourenço está a fazer, mas Angola ainda está lá embaixo, nos últimos lugares. E tem mais. Um país que se engaja no combate à corrupção de forma tão aberta, tão aparentemente séria, e faz disso bandeira junto da economia mundial, não é? Junto dos governos dos países, dos outros países. Angola ainda não é signatária da Convenção Anticorrupção da ONU, da Organização das Nações Unidas. Que eu saiba, tentei confirmar ultimamente esse dado, mas não consegui. De qualquer forma, os últimos dados que eu tenho são recentes. Angola ainda não era signatária da Convenção. Transparência. Angola está entre os 20 do fundo da tabela. Transparência. Boa governação. Mo Ibrahim, Angola também está lá no fundo. Eu estou a andar depressa agora por causa do tempo, né? Índice de democracia. Angola ainda não saiu do grupo dos países considerados autoritários no ranking mundial. Ainda não saiu daí. Ainda continua no grupo dos países considerados autoritários. Dados nacionais. Taxa de inflação 24,8%. 25%.
no primeiro trimestre deste ano. Esse é dado recentíssimo. Taxa de desemprego, 31%. Está acima dos 31%. Taxa de câmbio é elevadíssima. Não é? Subiu não sei quantos por cento desde que os Eduardo Santos abandonou o país. Taxa de juro é das mais elevadas da região. Taxa de juro para a concessão de crédito. E a taxa de juro para a remuneração das poupanças dos cidadãos e das empresas é baixinha. A diferença entre a primeira taxa de juros e a segunda dá uma margem de lucro para os bancos, que é uma coisa doida. Salários. A remuneração do trabalho é baixa, você sabe disso. A remuneração do trabalho é baixa. O salário nesse país, o salário médio desse país é baixo. E ainda por cima é bastante assimétrico, de setor para setor. Trabalhadores que ganham melhor são os que trabalham na Sonangol, no setor das finanças, AGT, bancos, por aí. Eu estive lá, eu sei. AGT, banco, tudo o resto. Oficiais das Forças Armadas, alguns lá do topo, não é verdade? Não estou a falar dos majores. Majores é um caso sui generis. É um caso doentio. É um caso doentio. Excepto outros majores. Sim, excepto outros majores, claro, com devido respeito. Devido respeito. E está a ver. Produtividade da economia, produtividade do trabalho, baixíssima. Baixíssima. Se calhar pode dizer que o salário também é baixo, mas pronto, isso é outra conversa. Índice de miséria, nós chamamos isso em economia, índice de infelicidade social. Até que ponto é que o povo de Angola é infeliz? Não confunda a infelicidade com a alegria. Não confunda, não tem nada a ver. Você bebe uns copos e fica alegre. Mas a felicidade tem que ser estrutural. Tem que ser uma alegria estrutural, tem que ter bases para você ter uma felicidade todos os dias. Ou sentir-se feliz todos os dias. Então, veja, é altíssimo. Acima de 55,3%. 55%. Acima de 55%, para aí 60%. Estou a falar da infelicidade, meu caro amigo. Da tua, da minha e de tantos outros. Como é que se calcula a taxa de infelicidade? Isso lá para os nossos amigos que estão na TV e estão a ouvir na rádio. É só somar a taxa de inflação, que no nosso país é altíssima, com a taxa de desemprego. E tem mais, e é pior ainda. É pior ainda por causa da taxa de inflação. O salário é tão baixo, o salário já é baixo, e esse salário ainda está corroído. O seu poder de compra está corroído. O salário real é baixíssimo. Porque o que você podia comprar há 3 meses atrás, com o mesmo salário, hoje já não pode comprar. Porque os preços sofreram uma carga inflacionária pecaminosa. Pecaminosa. Isso é pecado. Índice de infelicidade das empresas. As empresas também são infelizes. Você pensa que as empresas, todos os empresários, os gestores das empresas, não. Há condições ambientais, o ambiente de negócios, que tornam a vida das empresas infeliz. E qual é? Nós chamamos isso também insucesso econômico. A partida, você que a empresa já tem a partida um potencial de sucesso econômico. Vem da onde? Taxa de câmbio alta, mais taxa de juro alta, mais taxa de impostos alta, mais taxa de inflação. Então, meu caro amigo, um país com esses índices tão negativos pode ter condições econômicas boas? Não pode. Muito bem. Doutor Fernando Heitor, é um cronista, articulista, presente em muitos jornais, até dado momento, mas fumou-se por algum tempo. Mas há quem diga que o senhor mudou de território comunicacional para as redes sociais. Tem estado a escrever crônicas ou textos assinados por desgovernação. O que escreve nesses textos? Em resumo, o que pode partilhar com os ouvintes e os telespectadores da TV Raiar, para quem está em nossa sintonia, saiba que pode acompanhar essa entrevista também na página oficial do Facebook da TV Raiar. Essa pergunta é muito esta mudança de território comunicacional, faz favor. Vai ser muito astuto. De fato, eu só deixei de ser ativo na sociedade quando ocupei o cargo de executivo. Eu acho que um membro executivo não deve intervir na sociedade, na política. Deve trabalhar para melhorar as condições lá na empresa, lá na instituição, lá no banco, onde estiver. Não intervir. Há muita gente que intervém na vida política cá fora. Mas depois de me ter libertado desta função, comecei a escrever. Eu, de fato, escrevo crônicas. As minhas crônicas surgem de repente, não é?
eram quinzenal inicialmente, mas depois passaram a ser semanal, às vezes de um dia para o outro. Né? E tem outros espaços. Tem um espaço, esse que você citou, desgovernação, fatos e evidências. É um espaço no qual eu recolho vídeos, informações, faço um pequeno comentário e mostro os fatos e evidências da desgovernação atual, desse regime. Não falo sequer do regime passado, desse regime. Tá aí, dos destaques vai o lixo, a malária, falou desses assuntos. Mas não falo mais, você começou a receber talvez há pouco tempo. Mas fala, já faço isso há algum tempo. Já vou no número para aí, 30 e tal, já faço isso há muito tempo. E nas minhas crônicas é onde eu faço um trabalho mais esmerado, não é verdade? Com análises técnicas e técnico-científicas muito mais profundas, dando o meu ponto de vista sobre um conjunto de coisas. Para além dos outros comentários que sempre me pedem, amigos meus enviam-me sempre comentários, pedem-me sempre comentários sobre este ou aquele assunto, que eu prontamente respondo, mas num círculo de amigos restrito. São os meus amigos do WhatsApp, não saem no Facebook. Alguns fazem-me o favor de pegar um texto meu que eu partilho nesse conjunto de amigos, uma centena de amigos que eu tenho, e metem no Facebook. Daí ganha mais popularidade, ganha mais expansão. Muito bem. Doutor Heitor, já voltamos a isso, mas por hora, sente falta dos debates na Assembleia? Eu sei que o senhor é bom de discurso, com background envenjável, enquanto consultor e economista, de retórica peculiar, sente saudades? Às vezes sim. Às vezes acho que devia ter ficado lá mais um bocado. Devia ter precipitei, mas às vezes acho que sim. Mas raras vezes faço. Mas ainda há a possibilidade de ela voltar. Não sei, vamos ver. Mas essa pergunta, quem sente mais saudades são as pessoas que não me veem lá. Qualquer que seja o partido. Estou a encarnar o pensamento dos ouvintes e dos telespectadores. Não, mas você perguntou-me a mim se eu sinto saudades. Eu também sinto às vezes. Uma pergunta inversa. Tá bem. Pergunta-me sempre que vou às províncias, mas doutor, e pasmem-se, eu continuo a ser chamado. Ser considerado até, não é só ser chamado. Deputado, senhor deputado, mesmo a nível oficial. Às vezes, senhor administrador, quando eu já sou um homem comum, eu já não sou mais figura pública, mas continuo a beneficiar do tratamento de figura pública. Felizmente, e é mesmo felizmente aqui, não é feliz ou infelizmente, não, aqui é mesmo só, felizmente, eu sou bastante conhecido, mas bastante, eu vejo até, eu não sei, mesmo com máscara, óculos escuros, ultimamente só ando com óculos escuros, por causa da fragilidade da minha visão, não é? Chapéu, tênis, né, disfarçado, me reconhecem sempre. Não há sítio nenhum onde eu vá que não me seja reconhecido. Muito bem. Isso é bom. Estamos com 14 mais 45 minutos. Como caracteriza o cenário político angolano? Ligo a isso com o surgimento do projeto tripartida UNITA, BD e para já. Bom, eu conheço poucos detalhes desse projeto. E, meu caro amigo, eu não vou falar muito sobre isto. Mas foi no geral. Não, mas foi bom ver 3 políticos de grande gabarito, com bastante experiência, que é o presidente da UNITA, o engenheiro Adalberto, o doutor Justino Pinto de Andrade, é um político de muita tarimba, não é? E o doutor Abel Chivucru, que também é um político de muita tarimba. A convergir em alguns pontos de vista importantíssimos para esse país e aparecerem juntos. Isto é bom. Sempre que há convergência de pontos de vista entre os políticos, e entre os políticos e não só, também na sociedade civil, na igreja, etc. Isto é bom para o país, embora seja necessário que haja divergências. Nós não somos todos limados pela mesma lima, nem somos todos talhados pelo mesmo ADN. A partir daí temos que respeitar as nossas diferenças de opinião, as nossas diferenças de costumes, as nossas diferenças étnicas, as nossas diferenças de tudo. Até da altura, de quantidade de cabelo que temos na cabeça, de barriga maior ou menor. Temos que respeitar isto. Somos diferentes. Fisiologicamente e ideologicamente. Mas é bom que dessa diferença surjam convergências
positivas, não é verdade? Que apontem o melhor caminho para todos seguirmos. Isto é que é bom. Doutor, talvez uma pergunta que não se cala. Já há namoro depois de suspender a militância? Já há namoro de retoma da sua vida política ativa na UNITA? Namoro? Sim, há aproximação Mas eu de sei retoma da vida política ativa? vocês jornalistas são de uma astúcia incrível. Mas não tem que haver namoro nenhum. Eu disse inicialmente que eu não abandonei a UNITA. Mas congelou a militância e a vida política ativa. Sim, Já não. retomou a vida política ativa? Demitimos dos cargos de direção. E a militância, a relação com o partido, não se esgota na ocupação de cargos diretivos. Eu não quis mais ocupar cargos diretivos. Não quis mais. E agora está disponível? Razões. Se calhar algumas razões já foram, como se diz, já desapareceram. Algumas razões, se calhar, já desapareceram. Mas eu continuo a identificar-me com o ideário político da UNITA. Mas vai continuar a não fazer a vida política ativa? Neste momento ainda não tenho resposta para isso. Não tenho resposta para isso. Já mandam mensagem para os meus filhos lá no estrangeiro de que eu estou a fazer militância política de novo na UNITA. Não. Eu tenho outras formas de dar contribuições à UNITA. Por enquanto tenho tido outras formas de dar contribuições à UNITA. Se a UNITA aceitar as minhas contribuições desse jeito, até aqui tem aceito as minhas contribuições, tudo bem. Né? Lá mais para frente podemos analisar. Agora, namoros. Então você sai de uma família, vai fazer uma viagem, né? Regressa, ainda tem que fazer namoro aos teus pais para reentrar no seio da família. Por amor de Deus, eu vejo essas coisas assim. São 40 anos. São 40 anos de militância leal. Houve momentos em que eu não fazia militância ativa, não é verdade? Mas continuava afiliado. E houve outros momentos em que eu fazia militância ativa. Vocês só se perceberam da minha militância ativa depois de 92 e antes de 92. Vocês já perceberam-se. Vocês sabem que eu participei na longa marcha até o Quando Cubango. Vocês sabem que eu fui diretor nacional do comércio no governo da UNITA, aquele governo efêmero que a UNITA constituiu, República Democrática de Angola. Você sabe que eu fui diretor de gabinete do ministro Jean Paul Mouzinho, ministro do comércio naquela época, naquele governo. O Manu Vacola sabe, o general Gato sabe, e muitos outros sabem disso. Então, o fato de não ter estado na luta militar, na Jamba, na outra frente, eu estive aqui nesta frente e mantive-me fiel e leal. Tem boas relações com os seus companheiros de direção da UNITA? Sim, todos. Há uma pergunta que diz que a minha cordialidade com o campo. A minha cordialidade é extensiva a todos. Sim, a pergunta mesmo, até que ponto a sua alegada relação cordial com o general Gato facilitaria a sua reentrada na UNITA em grande? É esta. Mas, repare, eu dou-me bem com todos. Eu também não sou pessoa de ter amigos. Desculpa, de ter inimigos, repito isso. Não sou pessoa de ter inimigos. O meu feitio não dá para ter inimigos. Tem boas relações com o presidente Adalberto? Sempre tive. Com o presidente Samacuva? Com o presidente Samacuva, as relações com o presidente Samacuva não são próximas. Com nenhum deles tem relações próximas, percebe? São relações à distância. Mas o presidente Samacuva é um homem respeitável. Como é que se pode ser inimigo do presidente Samacuva? Eu não consigo ver. O presidente Samacuva sempre me tratou bem. Sempre me tratou bem. As minhas divergências com o presidente Samacuva na UNITA eram políticas, eram de gestão, como fazia determinadas gestão em alguns aspectos. E todas elas eu descarregava nas reuniões. Então, aí os colegas que me fossem dizer, nunca falei mal do presidente Samacuva por trás, nem falo mal de ninguém por trás, nem da minha mulher, nem das minhas ex-mulheres. Não tenho inimigos. Nunca estive em tribunal. Nem tribunal de família, nem tribunal por roubar galinha, ou por não sei o quê. Quando me chamaram para ser testemunha daquele caso, lembra-se daquele caso dos jovens reviews que tinham constituído um governo em que puseram o meu nome lá como ministro também, lembra? Então é um juiz engraçado.
petulante. Convocou-me para ir lá responder a isto. Não fui. Eu não vou responder a coisas patéticas, a coisas a partida a que se vê que os jovens são... Os jovens têm sangue na guerra. Nós também fomos jovens. Os jovens querem ver os problemas resolvidos. E não querem lá lenga-lenga verbal. Doutor Heitor, estamos agora a escassos minutos para o fim da nossa conversa, mas o leque de perguntas, vou pedir para o doutor ser mesmo telegráfico nas respostas. Tá bem. Seja bem-vindo. A pergunta, o senhor pensa voltar na UNITA? Essa pergunta é de Jonas Ezequiel. Pensa voltar na UNITA? Eu estou na família UNITA. Obrigado. Domingos Teixeira. Não esqueça de fazer esta entrevista acompanhada de um live. Está a ser transmitida agora, não é? Sua pergunta também está respondida, porque está em direto. Estou ligado, pergunta o Dr. Heitor, se sente-se arrependido por ter abandonado a UNITA e como vê as difamações contra o presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior. Escreve Arthur Belelé. Já respondi, eu nunca abandonei a UNITA. Tá? Ataques contra Alberto Costa Júnior. Ataques contra Alberto Costa Júnior são absurdas, são infantis, são diabólicas. São diabólicas, são feiticeiras. E o feitiço volta sempre contra o feiticeiro. Não é isso que a gente aprendeu na nossa cultura banto. O feitiço, mais cedo ou mais tarde, volta contra o feiticeiro. Severino Xeri pergunta ao Dr. Heitor por que os políticos angolanos gostam de escrever a política com lápis, uma vez que esquecem o patriotismo. Também porque um dirigente, sobretudo na oposição, quando vai no partido no poder, não tem sigilo de argumentar. Essa pergunta é extensa, mas terminamos por aí. Quer comentar, doutor Heitor? Mas quem deve responder são aqueles que escrevem com lápis e depois apagam. Joaquim Quino. Boa tarde, Queiroz e doutor Heitor. Sou Joaquim Quino. Bem, a minha questão é a seguinte. Quais foram as razões que o levaram, na altura, a abandonar o Galo Negro? Acho que essa pergunta também já foi. Antônio Sunguete. Doutor Fernando Heitor, como analisa a diabolização que a média faz contra o presidente da UNITA? Quer responder? Já foi respondido também. Pedro Rafael Marcedário. O Cota foi abafado, infelizmente deixou de levar. Bom, não entendemos a lógica. Samuel Micende pergunta ao senhor Fernando Heitor se ele se sente bem sabendo que contribuiu muito no sofrimento dos angolanos ao fazer campanha do MPLA e o seu presidente João Lourenço em 2017. Bom, eu não fiz campanha do MPLA, calma aí. Eu nunca estive em nenhum comício a dizer abaixo os outros partidos, viva o MPLA. Nunca me viram sequer com uma camisola ou um chapéu do MPLA. Eu fui convidado, como cidadão apartidário, fui convidado e aceitei o convite de estar presente num ou outro ato, mas sem a minha intervenção, por amor de Deus. Fafá Pinto Zua, boa tarde, Queiroz, boa tarde, a equipa que acompanha. Quero saber o doutor Heitor em que ano ingressou na UNITA. Junho de 1975. Fafá, vamos ler somente uma pergunta sua para dar vez a outros. Ernesto Samata, estaremos atentos para ouvir milimetricamente o saber do economista. Paulino Mbundila, boa tarde a todos, a todo o vosso auditório. Qual foi a maior dificuldade enquanto deputado? Enquanto deputado, o que enfrentou como dificuldade? Quase nenhuma. Lúdia Coelho, a minha pergunta é o senhor pretende regressar à UNITA ou está sempre no MPLA? E qual nota dá na governação de João Lourenço? Nunca estive no MPLA, nem pretendo filiar-me no MPLA. Nota que dá à governação de João Lourenço? 0 a 10 ou 0 a 20? Critério do 0 a 10 é 3. Venâncio Chitende, boa tarde, jornalista Queiroz. Eu pessoalmente gostaria que o doutor Heitor regressasse à grande família UNITA. Um dia o saudoso doutor Raul Danda também tinha saído, mas quando regressou, fez-o com muita dinâmica e todo mundo viu a sua entrega. Volta, doutor Fernando Heitor. Quer comentar? Obrigado pelo convite. Adão Bunga, em política não existe portas fechadas. Bom regresso às antenas da Voz da Sociedade, até porque cada etapa exige novos desafios. Marcelo Quingila, boa tarde, Queiroz, e ao vasto auditor da Voz da Sociedade. Pergunta ao doutor Heitor como se sente depois de ser descartado pelo MPLA. Bom, eu não fui descartado pelo MPLA, por amor de Deus. Se eu fosse militante do MPLA, talvez tivesse sido descartado ou não descartado. Essa pergunta se colocaria. Nunca fui militante do MPLA, e talvez isso se entenda no quadro do BPC, mas o BPC não é do MPLA. O BPC não é do MPLA. O BPC é um banco do Estado, é uma instituição pública, e eu estive a trabalhar na instituição pública, e tal como muitos outros antes foram exonerados, eu também fui exonerado.
Mário Florentino, obrigado. Dias Quinquela, obrigado. Otemar, a sua pergunta já foi respondida. 15 Nazaré, só pelo facto de ele aceitar o desafio, ele é um homem de coragem. Só espero que as perguntas sejam bem direcionadas. Estão a ser. Zaluta, estarei atento, como sempre, para acompanhar este grande programa. Dias Quinquela, Queiroz, porque o Dr. Heitor, que análise faz sobre a situação atual do país, principalmente a situação econômica? Já foi feita. Fulgêncio, depois do episódio de 2017, tem paz no coração? Volta quando a UNITA? Eu sempre tive paz no coração. Sempre dormi bem, não tenho insônia e nunca estive mal com a minha própria consciência. Raul Júlio, os bons filhos voltam sempre a casa. Antônio Machita, boa tarde. Bom voltar a ouvir pessoas que entendem matérias econômicas, visto que o país tem crescimento. Bom, aqui não há pergunta. Nelson Batalha, queremos ouvi-lo. O que tem a dizer? Já está a ser dito. Que foi que leu a Diondoa? Boa tarde, ilustre jornalista. Pergunta ao mais velho. O que sabemos, o motivo da saída dele na UNITA foi o cargo de vice-presidente na altura, Dr. Raul Danda. Agora que ele não está mais em vida. Isso muda a opinião dele sobre a UNITA? Eu acho que devemos respeitar a memória do Dr. Raul Danda. Um militante destacado, deu bastante pela UNITA. Nós vimos como é que foram as suas exéquias fúnebres, o seu funeral, tudo isso. Eu acompanhei também. Portanto, vamos respeitar a memória. A minha saída da UNITA não tem nada a ver comigo. Tem a ver com as formas como determinados assuntos foram geridos na UNITA. Determinados assuntos, não todos os assuntos. Portanto, não tem nada a ver com pessoas. Não, é preciso saber se separar as pessoas do resto, da forma de gerir as coisas. Doutor Heitor, o tempo já não permite. Quero apenas agradecer a sua presença e queremos contar consigo, como sempre, como reiterou no princípio, que o doutor voltará, afinal, a assinar, a estar conosco nos programas de análise não só da vida econômica, política e, quiçá, as crónicas voltarem a redespertar com a sua assinatura. Tudo bem, vamos pensar. Eu nunca me afastei de vocês. Vocês é que em determinado momento acharam que não deviam me convidar, mas ainda bem, estou cá e falo e filo com todo sentido de responsabilidade e alguma nostalgia também. Nunca me trataram mal aqui na Rádio Despertar, graças a Deus, e muito menos me trataram mal na UNITA. Eu nunca disse que alguma vez me trataram mal na UNITA. Eu tenho a minha consciência, eu reajo perante as coisas de forma frontal e aberta, não reajo de forma escondida nos bastidores, falando mal das pessoas e das organizações. O nosso muito obrigado. Foi o nosso convidado, o Dr. Fernando Heitor Francisco, natural de Catete, província de Luanda, nasceu no dia 15 de outubro de 1955. A transmissão hoje com a TV Raiar. Nós queremos agradecer o carinho da sua audiência, a técnica garantida por René da Silva. Eu sou o Queiroz Anastácio Tilúvia. Muito obrigado. Epá, isto é... Mais do que uma televisão, somos uma família. Somos mais de 50 mil seguidores. Obrigado por estares aqui. TV Raiar, por uma Angola radiante.